Muito bom estarmos aqui no canal E Família, dando continuidade ao estudo da lição da Escola Sabatina, esse assunto tão legal. Nós estamos na lição número 12, trabalhando eventos finais. São temas muitíssimo importantes para o nosso crescimento espiritual. Hoje é quarta-feira, 19 de junho, as chuvas temporâneas serôdia. Um assunto também profundo, tem muita leitura e com espírito de oração, com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos ser abençoados com essas mensagens. Participe conosco, deixe a sua opinião nos comentários, deixe o seu like, vamos fazer esse ministério abençoar mais vida também. Nós vamos já para o nosso estudo, mas antes vamos pedir a presença de Deus conosco. Oremos. Querido e bom Deus, louvado e bendito seja o teu nome. Muitíssimo obrigado porque temos esse canal, temos esse ministério e juntos estudamos a palavra do Senhor cada dia. Se faça presente agora, que teu Espírito nos conduza nesse estudo, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A pergunta 6 abre o nosso estudo trabalhando a seguinte questão. Diz assim, leia Joel, leia Atos também, e pergunta, que previsão se cumpriu no primeiro século? Que impacto esse evento teve? Então nós vamos descobrir qual foi esse evento. Lendo o texto aqui na classe, nós separamos o texto de Atos, capítulo 2, os versículos 1, 2, 4 e 41. Papai vai fazer essa leitura conosco, e aí nós vamos deixar uma resposta sugerida. Então vamos à leitura. Atos capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Agora nós vamos ao verso 41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Muito bem, então com essa leitura, o restante da leitura também é muito importante, leia em casa com calma, nós podemos responder, que previsão se cumpriu no primeiro século? E outra pergunta, que impacto esse evento teve? Nós deixamos a resposta assim, o Espírito Santo foi concedido à igreja no Pentecostes, capacitando-a a pregar o evangelho com poder. Então nós vimos aí, através da pergunta número 6, um evento que marcou, né? Marcou e promoveu a igreja primitiva, a igreja cristã. Né? E foi o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo naquela ocasião. E aqui o nosso estudo ele vai fazer um breve relato do que aconteceu ali, né? Nós temos, através do texto do livro de Atos, que depois desse derramamento do Espírito Santo, muitas pessoas se converteram ao Evangelho. Né? As consequências, os resultados, os frutos dessa ação foram tremendos para a época deles lá. Né? É nos dito aqui que a igreja rapidamente ganhou milhares de crentes, de cristãos, né? Milhares de pessoas se converteram, muitas igrejas foram implementadas, inclusive tem um relato aqui que diz que o poder do Espírito Santo, os discípulos alcançaram o mundo então conhecido em um tempo relativamente curto. Então isso aqui mostra que a mensagem do Evangelho correu rapidamente por todas aquelas regiões, né? Regiões como a Judéia, Samaria, Galiléia, né? Inclusive temos aqui também o relato de Paulo, né? Depois da sua conversão, ele que desbravou ali o mundo mediterrâneo, levando a palavra de Deus também. E ali no Pentecostes, o que aconteceu foi a chuva temporã. Deu esse impulso que a igreja precisava para pregar a palavra de Deus, levar as boas novas do Evangelho com poder. E o autor da lição, pastor Filho, ele traz aqui que a chuva serôdios cairá com maior poder ainda para preparar na colheita final da terra. Então, nós temos uma missão. Qual é a nossa missão?
pregar o Evangelho eterno em todo o mundo. É um desafio pregar para cerca de 8 bilhões de pessoas, mas no poder do Espírito Santo nos é prometido que vamos fazer esse trabalho em nome de Deus. E a lição traz já a pergunta número 7. Como a obra de Deus será concluída? Aqui tem várias citações e que precisam ser lidas para entender bem isso. Nós escolhemos aqui o texto de Zacarias, capítulo 10, o verso 1, e de Oséias, capítulo 6, o verso 3. Vamos pedir para o Ale ler para nós. Então vamos fazer essas duas leituras. Primeiramente, nós vamos ler Zacarias, capítulo 10, verso 1. Diz o seguinte: Peçam ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas. Peçam ao Senhor que faz as nuvens de chuva. E ele lhes dará chuva abundante, e a cada um a vegetação no campo. A nossa segunda passagem bíblica é de Oséias, capítulo 6, verso 3. Vamos ler. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. E para responder à pergunta como a obra de Deus será concluída, nós deixamos como sugestão de resposta com o derramamento da chuva serôdia. Muito bem. E o último comentário da lição do nosso estudo de hoje fala exatamente sobre essa analogia, né? Sobre essa metáfora das duas chuvas, a temporã e a serôdia, que são usadas aí como referência para o derramamento do Espírito Santo, que aconteceu lá com a igreja cristã primitiva e que vai acontecer nos últimos dias para impulsionar a pregação do Evangelho. O texto da lição diz assim: os termos chuva temporã e serôdia são retirados do ciclo de colheita de Israel. Então, na época de Israel, o ciclo de colheita recebia essas duas chuvas. A primeira, que era chamada de chuva temporã, caía no outono para germinar a semente, para ajudar no plantio, né? Para que a semente se desenvolvesse. E a chuva serôdia, a segunda chuva, caía na primavera para amadurecer a colheita, né? Para frutificar, para que a colheita pudesse ser feita com êxito no final. Então, nós temos estudado até aqui, não só na lição 12, mas ao longo desse trimestre, a situação caótica, como a situação vai se transformar nos dias que vão anteceder a volta de Cristo. E a lição de hoje nos traz um pouco mais de esperança, nos renova a esperança da ação do Espírito Santo, nos ajudando a passar por esses dias, por esses desafios, e nos ajudando na missão que foi dada, de pregar o Evangelho por todo o mundo. Que essa lição de hoje possa encher o seu coração de esperança, assim como enche os nossos também, que nós possamos ter a nossa fé renovada no poder do Espírito Santo.